Você sofre com a procrastinação? Você já pensou em desistir do desenho porque tem muitas obrigações na sua vida cotidiana para resolver e não se sente energizado para desenhar? Você em algum momento já se perguntou quanto tempo demora para ficar bom depois que você começa realmente a se empenhar no estudo do desenho? Essas perguntas e muitas outras eu não sei a resposta. Eu não sei, mas eu vou tentar responder da minha maneira, com o meu conhecimento, e eu acho que alguma coisa útil vai sair daqui enquanto a gente acompanha o processo acelerado aí de uma das minhas cartinhas que eu finalizei todinha dentro do Clip Studio Paint. Foi a primeira carta de Hearthstone aí que eu finalizei lá no CSP, isso foi algum tempinho atrás, mas agora eu posso trazer aqui pra vocês. Vamos acompanhar tudo isso logo depois da vinheta. Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e vamos para a nossa primeira questão, que é realmente como não procrastinar. Isso é fácil, né? E como manter o foco na arte, nos estudos e nas comissões. Muito simples. Claramente, a resposta para isso daqui vai variar de pessoa para pessoa e entender qual que é o problema de cada um na manutenção disso tudo, né? Mas a reflexão que eu propus quando eu respondi essa pergunta a primeira vez lá no Instagram mesmo, era a ideia de que eu sinto que tem duas estruturas, dois caminhos que te fazem praticar algo com recorrência. São duas formas de pensamento que te levam a ter essa consistência, né? A primeira delas é a disciplina, né? A disciplina, pra mim, ela vem de uma espécie de força de vontade, mas ela vem de um lugar muito racional. Ela vem de entender que você precisa fazer algo porque aquilo vai te fazer bem e que mesmo que você não esteja emocionalmente se sentindo muito predisposto àquilo, talvez pouco energizado ou pouco motivado, você sabe que se você começar e você terminar e você fizer, você vai se sentir melhor. É o mesmo mecanismo que a gente usa pra ir pra academia, pra escovar os dentes, talvez. São coisas que você sabe que você precisa fazer porque elas fazem bem pra você. Então, você junta todos esses pontos e chega racionalmente num lugar ali onde você se obriga a fazer as coisas que você precisa, né? A disciplina tem a ver com isso. Esse é um dos caminhos para ter recorrência. O outro é a obsessão desenfreada e descontrolada, né? Qual que é o problema da obsessão, né? Se a disciplina é uma escolha racional, deliberada, a obsessão é algo que lhe acomete, é algo que acontece com você, né? Não, eu vou escolher ser obcecado. Aí você tá só, isso é só disciplina, sabe? Então a obsessão é algo que acontece com você. E eu acho que, de alguma maneira, eu fui afortunado o suficiente de ser acometido pela obsessão com desenho, com a arte, com essas coisas. São coisas que me interessam de forma muito profunda, me acontece de maneira muito natural retornar para esses lugares, para esse interesse, para essa vontade. Eu fico pensando o que tem aí, né? Porque normalmente você precisa de disciplina para fazer as coisas que não gosta ou que são muito difíceis ou desprazerosas de alguma maneira ou desconfortáveis, né? Dificilmente alguém vai perguntar para você, né? Ah, Guilherme, eu queria comer mais doces gostosos e fatias de pizza todos os dias, mas tem sido tão difícil me motivar a me empanturrar constantemente. É o contrário, né? Coisas que são prazerosas, a gente tem que se segurar para não fazer o tempo todo, né? A gente tem que fazer o oposto. A obsessão, ela vem nesse outro lugar. E eu sinto que eu, na maioria das vezes, consegui usar o meu interesse natural pelo desenho, agora se ele é natural ou não, aí que tá a questão, né? Pra retornar a ele, às vezes até quando eu não tava muito afim, eu não tava muito à vontade. Eu precisava só dar o início e o resto eu já sabia como é que engatava de novo naquele lugar criativo, né? Eu fico pensando que esse lugar dentro da sua cabeça, essa estrutura sobre se desenhar pra você é uma obrigação chata ou se é um prazer sedutor, eu acho que essa diferença talvez seja algo ou da nossa natureza, geneticamente quando a gente nasce, ou talvez seja algo que tem a ver com a relação que você constrói com o desenho, e se ela é uma relação prazerosa e divertida, ou uma relação burocrática, profissional, obrigatória, né? Eu não consigo evitar, mesmo que eu tente me afastar do desenho, porque eu preciso descansar, porque eu preciso resolver outras coisas, quando eu vejo, minhas mãos estão coçando, meu cérebro está pensando em coisas desenhísticas. E eu sinto que o resumo disso tudo, né, é a ideia de que pra mim, desenhar é a brincadeira mais divertida de todas. É esse lugar, é o videogame mais legal, é a brincadeira mais maneira, é um momento de
expressão, existência, de entrar no flow, de todas aquelas coisas que fazem disso algo que eu não consigo viver sem. Portanto, nunca me foi muito difícil retornar a isso. Agora, trabalho é trabalho, a gente tem que fazer, a gente dá o nosso jeito, né? Mas eu sinto que tá aí a minha primeira resposta dentro desse quadro novo do canal. Agora vamos para a segunda, que foi aqui como não desistir de desenhar quando temos outras obrigações que ocupam muito nosso tempo. Ela lembra um pouco a outra, né, sobre ter disciplina ou ter obsessão, né, mas eu acho que aqui a resposta tem mais a ver com entender qual que é o momento da sua vida e o que é uma meta de fato realista de produção artística, de dedicação aos estudos do desenho na sua vida naquele momento. Eu já passei por vários momentos diferentes aqui na minha trajetória. A quantidade de tempo que eu de fato podia desenhar em cada uma delas foi bem diferente, né? De novo, sobre esse negócio da obsessão, enquanto eu tava na faculdade, eu desenhava na carteira. Mentira, eu desenhava no meu caderno. Mas quando eu via, eu já tava desenhando, sabe? Quando eu trabalhava numa agência de publicidade, quando eu não conseguia colocar um desenho em algum lugar só pra desenhar, eu tava no almoço, eu tirava um tempinho, depois que eu comia, eu tinha 5, 10 minutos, eu desenhava ali um Homem-Aranha num papelzinho bem pequenininho, só pra eu ter alguma coisa feita. E eu acho que é mais sobre entender justamente qual que é o tempo disponível, qual que é a atividade de desenho que você consegue fazer, e mesmo que ela seja pequena, mesmo que ela seja ridícula, mesmo que ela seja diminuta, que ela não seja grandiosa, ainda vale a pena, ainda vale a pena. Eu quero que o espaço do desenho na minha vida é um espaço bem pequenininho, eu quero ele lá, pelo menos, nem que seja dessa maneira bem pequenininha. Lógico que vem com isso uma certa tristeza, talvez, que é de perceber que a sua evolução vai ser mais lenta naquele período, né? Naquele tempo onde você tá envolvido com um monte de outras obrigações, né? Que você não vai estar tão rápido. Eu lembro que isso foi até uma pergunta que me fizeram uma vez, quando eu tava num evento, acho que em São José, né? Que era algo tipo, pô, quem tem aí mais condições, né? E pode, tipo, tirar um ano só pra estudar desenho e tem alguém pagando as contas dessa pessoa, um jovem adulto e tal. Como é que eu vou competir com essa pessoa, sendo que eu tô todo lascado aqui, tendo que fazer? Eu meio que fiquei assim, você tá ferrado. Realmente vai ser muito mais difícil pra você. Vai ser muito mais complicado, sabe? A gente vai ter que ter uma dedicação ali pra fazer, ainda cansado, né? Outras coisas em outros horários. Até quando surgir a possibilidade de ir fazendo o desenho, né? Ou, pelo menos esse foi o meu objetivo, era fazer com que o desenho pudesse ocupar cada vez mais um período maior dentro da minha vida, né? Eu acho que muita gente faz isso dessa maneira, né? Existe uma transição profissional nas pessoas que querem trabalhar com arte, querem transformar a arte no ganha-pão, né? É essa ideia de ir vagarosamente percebendo que, opa, tá dando certo isso daqui, eu vou trocar de área, né? Então, isso é uma possibilidade. Então, entenda qual é o espaço que o desenho pode ter na sua vida hoje e se ele é só um pouquinho, só nos intervalos, nos escanteios, em alguns trechinhos, ele não consegue ser o palco da sua vida hoje, tudo bem. Mantém ele vivo ali até a hora que você puder ter outras condições para fazer isso de forma diferente. Vai ser muito bom ter feito qualquer coisa ao invés de coisa nenhuma lá na frente, com certeza. Na próxima pergunta era algo sobre manter a constância, dá pra ver que isso é um tema recorrente, né? Mas principalmente eu gostei da segunda pergunta, que era sobre como parar de achar o que eu produzo ruim. Seja melhor. Compre o meu curso. Entre no site brushrush.com.br e use os cupons de desconto. Eu nunca faria propaganda numa hora como essa. Eu sou uma pessoa de escrúpulos, né? De moral. Essa questão, gente, de achar o próprio trabalho uma porcaria horrorosa, um lixo, eu sinto que essa é uma questão que atravessa todos os artistas, né? Eu ainda estou para conhecer uma pessoa... Bom, apesar que às vezes você vê pessoas que se acham impressionantes no seu trabalho, mas ninguém concorda. Então pensa bem, se chegar o dia onde você achar o seu trabalho a melhor coisa do mundo, provavelmente você estará iludido. Talvez achar o que você faz algum tanto quanto mequetrefe tenha algum sentido em manter os pés no chão e não, né, pirar aí com as próprias capacidades. Ainda assim, tem um outro lugar, né, onde não é só sobre ser sensato ou realista sobre as próprias habilidades, mas
é naquele lugar onde isso começa a te impedir de continuar desenhando, né? Achar tão ruim aquilo que você faz que isso te desmotiva a fazer novamente. E isso daí é uma armadilha terrível, né? Porque, né, o que você precisa fazer pra continuar melhorando certamente é continuar fazendo. E fazendo coisas, em tese, que cada vez te desafiem mais. Lógico, dentro do limite daquilo que você consegue esticar, mas é a progressão dos desafios que com certeza vai te manter num caminho de evolução, num caminho de descoberta, de novidade, né? E pra isso acontecer, você vai ter que se desafiar, você vai ter que estar num lugar de desconforto, de desconhecido, e eu nunca fiz assim antes, ou isso daqui é muito complicado e tal. Até a naturalização dessa experiência te der ali, né, os recursos pra você fazer aquilo com mais tranquilidade. Inclusive, isso tem a ver com uma outra pergunta que a gente vai ver ali. Mas ainda assim, eu entendo essa relação até de vergonha com o próprio resultado, com o próprio trabalho, né? Então, eu fiz uma reflexão aqui, uns tempos atrás, inclusive, sobre... para além do desenho, né? Mas eu tive uma reflexão... Eu tenho certeza que isso tá escrito em 20 mil lugares, mas eu nunca tinha caminhado racionalmente até essa conclusão sozinho antes. Vamos lá, a autoestima não é se achar o bonzão, né? Eu tenho autoestima, eu sou muito bom, eu fiz várias coisas e tal. Isso aí talvez seja só um pouco de arrogância. Autoestima é estar consciente dos seus defeitos, das suas falhas, e isso não te impedir de continuar existindo, ou aparecendo, ou sendo, sabe? É estar tão confortável com as suas próprias falhas que elas não te impedem da sua evolução, e não te impedem de se sentir confortável no mundo, sabe? Porque quando você acha que aquilo que você faz é inadequado, quando o seu desenho é uma coisa... é melhor que ninguém veja, então existe uma relação de vergonha, né? É algo vergonhoso, é algo que tem que ser escondido, que tem que ser guardado, que tem que ser tirado, né? Porque em tese não tá bom ainda. Vai chegar o momento em que será bom. E aí, neste momento, vale a pena mostrar. Quando que é este momento? Quando que vai sumir a sensação de ser inadequado, essa vergonha da inadequação? Quando que ela desaparece? Eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto do que eu desenho, eu gosto muito de desenhar, mas isso não quer dizer que eu não tenha as minhas insatisfações, que eu não perceba os meus defeitos, os meus problemas, e que, logicamente, que eu tenha ídolos e aspirações aí dentro desse universo artístico que, pra mim, botam tudo que eu faço no chinelo. Isso é básico, eu acho que vai ser assim pra sempre. Mas isso não pode me impedir, esse fato não pode me impedir de existir, de ser e de aparecer. Porque tudo isso vai ser muito importante pra gente continuar se desenvolvendo, se descobrindo e se tornando cada vez mais, né? Acho que a reflexão principal é que a gente nunca vai estar pronto, a gente nunca vai estar perfeito, a gente nunca vai estar 100% capacitado para aquela coisa que a gente tá fazendo. Sempre vai ter limite, desconforto, nova fronteira. Portanto, sempre somos um projeto em desenvolvimento. A gente sempre é o WIP, a gente é sempre work in progress. Então, alguns estão mais aqui, outros estão mais lá, outros estão mais não sei lá o que. Se é que dá pra gente assumir, né, que a evolução de cada pessoa como desenhista ou ilustrador é uma grande linha reta, que cada um tá num ponto, né, em algum momento. Provavelmente esse mapa ele é 3D, provavelmente esse mapa de capacidades e evoluções, não só 3D, ele provavelmente tem múltiplas dimensões, né? Ele tem uma dimensão narrativa, tem uma dimensão de identidade autoral, pessoal, de estilo, ele tem vários lugares que dá pra ir, né? É uma coisa assim, multifatorial, que cada um vai desenvolvendo no próprio ritmo e da própria forma, né? Então, entendendo que todos nós somos um trabalho em progresso ainda, que a gente se sinta confortável pra existir, sabendo que ninguém tá pronto, ninguém tá fechado, e tudo isso que a gente tá fazendo é pra continuar se desenvolvendo, né? Afinal de contas, sem esta versão atual de você agora, a próxima, mais capacitada, mais habilidosa, melhor em resolver anatomia, desenho e perspectiva, sem essa de agora, aquela lá não existe. Então, você agora é importante. Dá um like. E vamos para a nossa próxima pergunta, que aqui ficam todas anônimas para mim, né? Mas ainda assim eu agradeço todo mundo que as fez. Falou assim, ó: alguém determinado a estudar leva quanto tempo para notar a diferença em seus desenhos? Eu confesso que a primeira vez que eu li essa pergunta eu tinha interpretado meio que errado o enunciado ali. Eu tava achando que a pergunta era sobre outra coisa. Então a minha resposta é um pouco esquisita. Mas assim, de forma muito simples,
eu não faço ideia. Eu não faço ideia quanto tempo alguém precisa dedicar de estudo para que os seus desenhos comecem a mostrar diferença. Dependendo do que é, essa diferença é instantânea. Porque algumas das aplicações teóricas você pode aplicar a qualquer momento. Outras exigem um desenvolvimento motor ou de processual, assim, ou de uma integração maior também da pessoa, e vai demorar muito mais. Mas aí que tá a coisa, ó. Esse tempo para ver as diferenças, vamos supor, é um mês. O que é um mês de estudo? Para alguém que tem mais horas disponíveis para estudar no dia, para alguém que tem outros recursos de educação, de material didático, de professor, de feedback, ou mesmo alguém que tem uma rede de apoio, né? Tem pessoas que não têm isso, ela vai ter que se virar a fazer todas as outras coisas. A questão é, um mês de estudo não é um mês de estudo igual para todo mundo. Cada um vai ter um mês completamente diferente. Isso só falando das circunstâncias externas à vida. Falando das circunstâncias internas, que são as facilidades de cada um, do que cada um tá mais interessado ou mais obcecado, ou mais facilmente ali consegue se enveredar naquele assunto. Tem gente que odeia cenário, tem gente que adora, sabe? Essas questões também influenciam muito a velocidade do seu desenvolvimento em alguma coisa. Portanto, não faço ideia. Mas eu não queria deixar essa resposta tão solta assim. E aí que vem a segunda parte. Eu creio que o meu processo de desenvolvimento até hoje, fazendo agora uma análise em retrospectiva, é que ele aconteceu em fases. E cada fase teve o seu período de evolução que chega até um momento onde eu falo, não dá mais, eu preciso de mais, eu preciso ir para a próxima etapa desse meu processo. Então, vamos lá. A primeira etapa do meu envolvimento, do meu aprendizado com desenho, foi o desenhar por desenhar. É aquela atividade quase que infantil, primal, assim, de desenhar para se divertir. E acho que o principal objetivo dessa fase é tomar gosto pela prática do desenho, se divertir com aquele processo, é entender através da experimentação de vários materiais e de desenhar coisas diferentes, perceber o que é que você gosta, quais são as coisas que te interessam, sabe? São personagens musculosos? São personagens com características animais? São garotinhas de anime? São naves espaciais ou robôs? Todas essas coisas a gente descobre, essas afinidades, muito nessa busca pelo prazer, por ele simplesmente, né? Então, eu sinto que em algum momento a gente pode acabar até pulando essa etapa e direcionando muito cedo os nossos objetivos profissionais ou financeiros em cima do desenho e acabar perdendo esse desenvolvimento que ele é muito importante. Ou não sabendo medir, né, e equilibrar os seus interesses pessoais com o desenho e a sua atividade profissional e essas duas coisas continuarem brigando, né? Mas eu sinto que, além da gente descobrir toda essa parte interna, tem a parte do desenvolvimento motor, que é o que você pode fazer de duas formas, né? Você pode tanto desenhar 1000 cubos ou fazer 1000 desenhos horrorosos do seu personagem favorito. Em alguma medida, eu sinto que tem como essas duas coisas se equilibrarem, né? É muito mais fácil fazer exercícios específicos, é muito mais fácil de evoluir com isso do que com os desenhos tortos que a gente faz a vida inteira, mas eu conheço muita gente que melhorou o próprio traço e desenvolveu conhecimentos muito interessantes através de uma prática que não era tão regulamentada ou didática, né? Só que demora normalmente muito mais tempo, mas a pessoa, acho que provavelmente essa pessoa não faria de outra forma. Falando sobre estudar, a segunda etapa é justamente isso, é quando surge o interesse de melhorar dentro daquilo e de perceber que talvez eu precise de coisas que eu não tenho comigo hoje. Então a gente vai atrás dos materiais didáticos. Então estudar com material didático é a segunda etapa. A gente vai arrumar revista, vai arrumar livro, vai arrumar videoaulas na internet, vai ter ali uma explosão de termos técnicos, né, de um monte de análises mais criteriosas do desenho, especialmente, né, a nossa parte de observação tem que melhorar muito com esse contato com as teorias, nossa capacidade de olhar pro que já tá pronto e aquilo que a gente já gostava e falar, olha aqui, que safado é isso que ele tá fazendo, sabe? Esse potencial também é uma coisa pra gente desenvolver nessa etapa e, né, com uma prática mais específica, de exercícios específicos, a gente tem o primeiro contato com os fundamentos do desenho e, se tudo der certo, um aprofundamento deles ali que vai vir de essa prática mais direcionada para o estudo mesmo. Ela exige um pouco mais de disciplina, ela exige um pouco mais de cabeça para ser feita, então eu sinto que normalmente essa etapa acaba acontecendo quando a gente se desenvolve um pouquinho mais. Sinceramente, eu quase fui fazer isso mais na vida adulta mesmo já, que foi ao invés de na minha infância e adolescência, assim, eu nutri o prazer pelo desenho e evoluí
caí meio que sem querer nessa etapa, e nessa daqui foi de propósito, foi estudando, foi prestando atenção, foi dissecando, analisando e conquistando um olhar técnico pra essas coisas, né? E aí vai ter evolução aí. Quanto tempo essa evolução demora, até onde ela vai depender de todos aqueles outros fatores, né? A terceira etapa é a prática e a consolidação ali de técnicas, né? De hábitos, de processos. Então, a gente desenvolve através de um hábito criativo, né, de desenhar com alguma frequência, a gente vai encontrando as nossas maneiras favoritas de desenhar, rascunhar, finalizar e, lógico, né, testando também coisas diferentes pra ver o que acontece ali. Mas é aí que você vai construindo também até mesmo o que é o seu próprio estilo, né? Muita gente tá buscando, Gui, qual que é o meu estilo? A pessoa tá na fase 1. Agora não é a hora. Na fase 3, aí você consegue ter tanto a base pra desenvolver um estilo a partir dela, quanto o espaço, né, da frequência, do ritmo desse encontro aí pra descobrir o que é um estilo pessoal, se é um objetivo seu fazer isso, né? E lógico, nessa etapa também é quando a gente vai revisar todos aqueles fundamentos do desenho mais uma vez, vai passar por eles uma outra vez, vai rever tudo aquilo que a gente já tinha revisto na parte didática e vai descobrir os próprios atalhos e os próprios macetes. E eu sinto que eu passei um bom tempo aí nessa etapa também aqui. Quase tudo que eu tô comentando aqui, eu fiz no canal, na história do canal, nesses últimos 13 anos, 12, 13 anos aqui do canal Bruxirush. E a última etapa, que é a última etapa no sentido de que é a que eu sinto que eu estou hoje, mas com certeza deve ter outras mais pra frente que eu ainda não sei quais são, e eu sinto que é a etapa da reinvenção. Então, a gente descobriu o desenho, se apaixonou por ele, começou a estudar com material didático, desenvolveu o olhar crítico, técnico, consolidou essas habilidades aí através de muita prática, repetição e tal, descobriu um próprio estilo, faz as coisas do próprio jeito, as pessoas identificam o seu trabalho como seu por causa disso, e chega a hora que você tem que esvaziar o copo para provar de um novo chá. Metáforas eu vi num filme de Kung Fu, mas é essa ideia de falar assim, eu preciso de mais perspectivas, eu preciso sair da minha bolha criativa, que é a que eu vivo, e eu preciso ter acesso a mais pra ver o que existe fora de mim aqui, né? Então, aí vem umas mentorias, aí vem um workshop, aí vem um evento, e aí vem um esforço de conhecer outros trabalhos, né? Mas vem essa ideia de tá na hora de trocar figurinha, de ver o que eu consigo agregar aqui, né? E também, inclusive, de se desafiar de outras maneiras. Os quadrinhos, pra mim, são exatamente isso também. É um convite enorme pra olhar com muito mais atenção pra outra coisa que eu já gostava também, e que tem sido uma oportunidade de crescimento no desenho como um todo, assim, extremamente grande, né? Então, é a hora de continuar se desenvolvendo, continuar indo além e encontrando novas coisas. Eu sinto que é aí onde eu tô. Cada uma dessa etapa demorou o tempo que teve que demorar, aconteceu da forma que só poderia ter acontecido. A gente vai ter que passar por elas e, de alguma maneira, acho que todas elas permanecem com a gente ali também. Mas eu sinto que é isso daí que eu tenho pra dizer sobre quanto tempo demora pra notar a diferença. Eu acho que é mais quais são as etapas internas de desenvolvimento que você vai passar a cada momento e como cada uma delas vai transformar você na sua próxima versão de si mesmo, né? Então tá aí, olha só, olha, eu vou lançar um curso de coach, alguém me dá dinheiro por causa disso. E vamos então, pessoal, para nossa última pergunta do dia aqui, pra gente finalizar, que foi a pergunta que eu lembro quem me fez, foi a Jade, que manda bem demais, faz uns furryzinhos, faz comissão para Dedéu. A Jade me perguntou assim sobre sentir-se estagnada, e ela perguntou como que poderia chegar mais longe, né? Essa ideia de você sente que tem um potencial dentro de você e você sente que não tá conseguindo fazer tudo que você poderia com ele. E eu senti isso diversas vezes. Ainda acho que talvez seja a sensação com relação ao mundo do desenho que é a mais forte ainda que eu tenho hoje. Essa noção de, puxa, se eu tivesse tempo, organização e espaço e cabeça e tal, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. E tem vários projetos, várias coisas em gavetas que eu poderia continuar desenvolvendo. E eu, às vezes, não sei muito bem o que me falta. Talvez seja a tal da disciplina lá da pergunta 1. Ou talvez eu abraço com muita facilidade muitas outras coisas e eu me torno uma pessoa fragmentada, tal qual o filme do Glass lá pode me chamar. Então essa pergunta lida bastante com a percepção da própria evolução, como é que ela tá acontecendo ou não, né? E também sobre o destravar novos potenciais. Então tem dois elementos. O primeiro elemento é a percepção. E aí vale o ponto.
A nossa percepção de evolução tá alinhada com a realidade? Será que nós estamos realmente tão estagnados quanto estamos pensando? Ou será que tá faltando a gente perceber, analisar ali, né, dentro do nosso processo, o que foi que mudou, inclusive de maneira pouco perceptível? Às vezes a mudança mais importante que acontece no trabalho de um artista não é no seu resultado final, mas nos processos que levam até ele, em como você se sente em cada uma daquelas etapas. E com certeza, algo que aconteceu comigo aí nesses últimos anos trabalhando com Hearthstone, fazendo coisa pra Blizzard, é que o tamanho emocional do desafio de fazer uma ilustração completa daquele modelo, né, naquele nível de finalização, com aquele número de personagens, né, o tamanho desse desafio ficou cada vez menor, então ele me taxa muito menos em estresse. É muito mais tranquilo pra mim olhar pra uma ilustração completa, complexa daquela, e não ficar nervoso tendo que lidar com os desafios, e ganhar uma tranquilidade muito grande na separação desses processos e na execução deles em cada uma das etapas, sabe? Então é algo que eu sinto e considero isso uma evolução. Então, por mais que talvez, desde que eu comecei a fazer Hearthstone até agora, eu não tenha tido grandes saltos evolutivos no meu trabalho como aspecto final polido, talvez você perceba isso, eu não consigo ver muito, mas eu sinto que processualmente e internamente, tudo que acontece antes do desenho finalizado, muita coisa mudou ali, muita coisa mudou. Um exemplo que eu tenho disso daí é justamente ter que resolver algumas coisas que antes pra mim demoravam muito mais e que agora elas me são muito mais tranquilas de fazer e acontecem de forma muito mais automática. Então é exatamente esse manejo aí. Talvez você esteja realmente estagnado. Você fez essa análise e falou, Guilherme, não mudou nada, eu tô travado aqui, o que eu faço? Aí eu sinto que pode ser o momento, né, ou de uma análise mais refinada do que você tá fazendo de forma meio desleixada e tentar processualizar isso mais, ou talvez até entrar em contato com uma parte mais orgânica, mais livre ainda, né? Tem que identificar qual que é o desequilíbrio que tá acontecendo. Seu desenho tá muito rígido, muito processo fixo, você precisa de um pouco mais de liberdade nisso, ou ao contrário, tá muito livre, eu fico com medo, não sei como é que tá meu resultado. Dá pra questionar tudo isso, mas eu sinto que é o lugar, né? Estou sentindo que eu tenho reserva de habilidade aqui, eu não tô fazendo tudo que eu poderia, eu posso fazer mais. Aí, o objetivo será encontrar, então, desafios grandiosos, talvez não tão grandiosos, mas desafios maiores, pelo menos um pouco maiores do que aquilo que a gente já tá acostumado a fazer, e se dispor a enfrentar essas batalhas e ver qual é o desenvolvimento desse confronto, o que você aprende durante ele e como você sai modificado no final. Eu sinto que fazer os Irmãos Carranca, né, esse ano eu consegui concluir e publicar ali as minhas primeiras 20 páginas de mangá, me modificaram bastante. Eu senti que eu consegui expandir uma coisa que eu sentia que já era um potencial meu, porque, pô, eu já sei desenhar, eu preciso botar isso aqui pra fazer uma coisa narrativa, ver esse outro lado do meu desenvolvimento, que eu gosto também de escrever, eu gosto de fazer historinha, de pensar diálogos e tudo mais, né? Então eu vi que isso pra mim era um lugar pra expansão do meu potencial também. É um lugar que eu quero continuar me desenvolvendo e fazendo as coisas quando der, né? Porque tem tanta coisa pra entregar e pra fazer agora aqui, que é aquela coisa. A gente tá, né, sempre nesse dilema, nesse conflito do que eu quero fazer, do que eu tenho que fazer e tudo aquilo que a gente discutiu também aqui mais cedo. Então, talvez seja a hora de procurar e ver se você encontra um novo desafio aí, certo? Ou retomar, ver qual etapa do processo precisa estar refinada e se desenvolver nisso também. E ver com um pouco mais, com um olhar um pouco mais caridoso, para além só do resultado final, quais foram as suas evoluções nos últimos tempos aí. E você, consegue pensar em alguma coisa que mudou no seu desenho? Não só no aspecto final, mas do jeito que você trabalha, do jeito que você rascunha, do jeito que você colore. Tem alguma coisa que mudou aí, que as pessoas talvez não percebam, mas que fez a diferença pra você? Escreve pra mim embaixo aqui nos comentários, que eu vou adorar ler mais sobre isso. Quem sabe eu abro mais perguntas específicas como essa no Instagram, então me siga nas minhas outras redes sociais. E se você quiser aprender alguma coisa comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, que lá você tem acesso aos meus cursos e também ao baú de descontos que te libera ali 5% num código maroto que você pode copiar e aplicar na hora de comprar ali qualquer um dos cursos do canal. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham se divertido, que esse vídeo tenha sido um retorno aí também àqueles papos mais filosóficos, espero que tenha feito sentido pra vocês. Se você discorda, escreve pra mim nos comentários, vamos discutir, vamos trabalhar essas ideias, que não tem problema se mantivermos uma postura respeitosa entre todos aí. A gente se vê muito em breve então, pessoal, no próximo vídeo. Valeu e falou!